TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já vão aparecer na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Manda para cá como está a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Tem merenda escolar aí onde você mora, oferta de ônibus e as ruas estão muito esburacadas? Conta pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo. Céu azul, finalmente, depois de um belo período. Olha essas imagens que lindas. Depois de um belo período amanhecendo, dia nublado, chuvoso, friozinho, hoje céu azul e o sol brilha. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Você vai ver que o número de casos notificados de coqueluche cresce em 2024. Casos respiratórios graves apresentam alta no Rio e em mais 9 estados. Você vai ver também que 67% do comércio varejista do país vende pelo WhatsApp. E você vai ver também, petropolitanos realizam manifestação a favor do fim da escala 6x1. Agora no Correio Serrano na TV. Vamos passar pelos Correios da Manhã de toda a nossa região. A gente começa pelo Correio Petropolitano, vendo o que é destaque por lá. Na linha vermelha, saudades de Marisa Letícia Lula da Silva, uma primeira-dama que respeitava a liturgia do cargo. Esse é um dos destaques do editorial feito pelo Cláudio Magnavita, está na página 2. A manchete do Correio Petropolitano: Rio recebe chefes de Estado para a reunião da cúpula do G20. Pré-eventos formados por encontros, painéis e atrações artísticas marcaram o último fim de semana na capital fluminense. E tem mais nessa primeira página: STF mantém a proibição de benefícios sociais em betes. Falha grave do Itamaraty, estado do Rio fora do G20, está na página 3, na coluna Magnavita. E aqui, para nossa região, CDL Petrópolis reforça investimento tecnológico. E mais um pouquinho ali embaixo, outro destaque é precariedade de sinalização é apontada em Petrópolis. Esse é um dos assuntos da nossa página 12 e é para lá que a gente vai agora falar sobre esse assunto. Precariedade na sinalização é apontada por levantamento. A associação destaca o impacto negativo para o turismo petropolitano. Aqui na foto vocês veem que as placas apresentam desgastes, pichações e até mesmo vegetações atrapalhando a visibilidade. Vou ler um trechinho da reportagem aqui para você. Uma sinalização adequada tem o potencial de transformar a experiência turística, garantindo que visitantes encontrem facilmente pontos de interesse e serviços. Não é o que acontece em Itaipava. Um levantamento da UNITA, Unidos por Itaipava, associação formada por empresários e comerciantes, destaca a urgência de melhorias na sinalização turística e de trânsito no distrito. As condições precárias das placas afetam a visibilidade e a segurança, prejudicando a experiência dos visitantes. A UNITA enfatiza a necessidade de uma sinalização clara e bem conservada para apoiar o desenvolvimento sustentável da região e valorizar a experiência do visitante.
Outra reportagem dessa página, vamos agora ali para as petropolitanas. Vereadores votam contra apoio ao fim da escala 6x1. Proposta contou com 4 votos contra, 3 a favor e 8 abstenções. Lá no terceiro bloco, a gente também fala de uma manifestação feita pelos moradores justamente sobre a escala 6x1. E a gente desce um pouquinho e fala sobre a reportagem da CDL Petrópolis, que reforça a importância do investimento em tecnologia. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, aponta um cenário promissor, mas também desafiador para o varejista que não investiu em tecnologia para vendas online. O estudo divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis revela que 67% das empresas do setor de comércio e serviços do país utilizam o WhatsApp como principal canal de vendas. Em segundo lugar, aparecem as redes sociais, seguidas pelas lojas e escritórios físicos. E, por fim, os sites. Mas lá no terceiro bloco, a gente também traz uma reportagem completa sobre isso. E ali do lado também fala da Orquestra Teatro Imperial, que realiza audições para projeto. Tem uma foto aqui que diz o seguinte: a ação faz parte de uma série de atividades de graça promovidas pelo Teatro Imperial. Foram realizadas na última segunda-feira, dia 11, as audições para a Orquestra Teatro Imperial. Olha que bacana! Grupo de prática colaborativa com músicos petropolitanos, coordenados pelos maestros Felipe Galdino e Rafael Muniz. Na oportunidade, os candidatos passaram por entrevistas, avaliação de conhecimento musical e domínio do instrumento. Abre aspas aí, o projeto faz parte de uma iniciativa para a prática de conjunto mais intensa e profunda na nossa cidade. O intuito é trazer músicos de Petrópolis para a gente fazer esse trabalho juntos, enriquecendo a cultura local e contribuindo para o fortalecimento da nossa identidade aqui em Petrópolis. Esse foi o destaque da fala do maestro Felipe Galdino. E tem mais, o grupo vai contar com ensaios semanais. E também a última notinha ali nas petropolitanas, Bramil propõe campanha de Natal. A rede de supermercados Bramil receberá até o dia 20 de dezembro cartinhas de qualquer pessoa com pedidos para o Papai Noel. Basta escrever o que deseja ganhar, depositar a cartinha na urna e torcer para ser o escolhido. A entrega dos presentes será feita a partir do dia 23 de dezembro. Vale ressaltar que é necessário colocar nome, endereço e telefone de contato nas cartinhas. Vamos então para a nossa página 13, lá tem o Serrano. Teresópolis aprova mecanismo de proteção de dados pessoais. A ação atende à legislação sobre o acesso à informação. Esse é um dos principais destaques do nosso Serrano, porque o Comitê Gestor de Proteção de Dados da Prefeitura de Teresópolis vem estruturando a proteção de dados existentes e propondo políticas, estratégias e metas a fim de preparar o Poder Executivo para atender à legislação sobre o acesso à informação, política de dados abertos e proteção de dados pessoais. Criado em maio de 2023 e vinculado à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, esse comitê é formado por representantes da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, das Secretarias de Administração, Controle Interno, Fazenda, Planejamento e Procuradoria Geral. E se a gente descer um pouquinho mais, a gente fala sobre a Copbeia e a Polícia Civil que resgataram animais vítimas de maus tratos. A gente tem que falar que realmente esse é um trabalho muito importante das prefeituras. Deveria ter até mais incentivo, porque os protetores é que acabam fazendo esses resgates. Mas vamos ver aqui o que diz lá em Teresópolis. Na última quinta-feira, dia 14 de novembro, a equipe da Copbeia, que é a coordenação
Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis, juntamente com a Delegacia de Polícia Civil de lá, realizou uma operação de resgate de animais vítimas de maus tratos. Os cachorros da raça American Buck Pocket receberam atendimento veterinário e já estão sob os cuidados da COPBEA. É Bully, American Bully Pocket, que é a raça, após receber as denúncias feitas através da Ouvidoria Geral do município. A equipe da COPBEA entrou em contato com a Polícia Civil e foi organizada uma operação de resgate. Ao chegar ao local, localizado no bairro da Fazendinha, foi constatado que se tratava de um canil clandestino, onde foram encontrados uma fêmea e 5 filhotes, e 2 deles estavam bastante debilitados. O tutor dos animais foi preso por crime de maus tratos e pela venda ilegal de animais. Muito bom. E mais ali embaixo, doenças infecciosas típicas da primavera merecem atenção. Então, alô você. A primavera está aí, as temperaturas estão mais amenas, no entanto, a estação merece a atenção da população com a possibilidade de contágio de doenças sazonais. As variações climáticas desse período, por exemplo, potencializam o risco de transmissão de doenças da estação, como catapora, cachumba, catapora. Então vamos lá, Caxambu é um bairro de Petrópolis. Eu li aqui, opa. Então vamos lá, as doenças que são mais fáceis de transmitir nessa época: catapora, cachumba e sarampo, que podem ser evitadas com a vacinação. Também é comum aparecerem conjuntivites e doenças respiratórias como rinite alérgica e asma. A renovação da natureza, que acontece durante a primavera, faz com que as plantas entrem em florada e passem a liberar grãos de pólen no ar, que podem desencadear essas reações alérgicas em um grupo de pessoas, causando sintomas como espirros, coriza, coceira na garganta e nos olhos. O processo se dá devido às variações de temperatura, fazendo com que os vírus e as bactérias encontrem boas condições para se multiplicarem, potencializando aí o risco dessas infecções. Vamos então agora para o nosso Correio da Manhã? Lá a linha vermelha é a mesma, também fala que o Rio recebe chefes de Estado para a reunião da cúpula do G20, fala também sobre a Conlurb, que luta por monopólio bilionário da Grilo. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Essa é a primeira página da edição do Rio de Janeiro, lembrando que a edição fresquinha, que saiu hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro, você pode ir às bancas aqui na nossa região apenas R$2, ou você pode acompanhar todas as notícias no site. Vamos agora para o Correio da Manhã, edição nacional. Lá a linha é verde, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Fala ali de saudades de Marisa Letícia Lula da Silva, uma primeira-dama que respeitava a liturgia do cargo. Está no editorial da página 2. Fala também que esse é um destaque realmente nacional. O Rio recebe os chefes de Estado para a reunião da cúpula do G20. Mas agora vamos dar uma olhada ali do lado, né, no nosso texto legenda das nossas edições, porque fala que o Biden visita a Amazônia e anuncia apoio à conservação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Manaus neste domingo, ou seja, ontem. Na ocasião, o governo americano anunciou a consolidação de um pacote de ajuda a iniciativas de conservação da Amazônia, como parte de seu Programa Nacional de Combate às Mudanças Climáticas. Foi a primeira visita de um presidente estadunidense à Amazônia, no exercício do mandato, onde foram anunciados acordos bilaterais marcando os 200 anos de relação mútua entre Brasil e Estados Unidos. Esse é o destaque da nossa página 4, lá o Correio Político.
E fala, né, que a Polícia Civil do Distrito Federal investiga explosivos na Esplanada. Esse é um dos destaques da página 10. Ainda aqui no Correio da Manhã, edição nacional, você vê os destaques aí também do segundo caderno. Mas vamos agora para o Correio da Manhã, edição Distrito Federal. Lá a linha azul, mas o conteúdo é o mesmo e a manchete fala que o MP, Ministério Público, instaura novo inquérito para investigar totens de LED. Essa é uma novela lá no Distrito Federal, esses totens de LED que atrapalham o trânsito. Pois é, aqui a estratégia do Ministério Público do Distrito Federal é a de apurar ações e omissões do Departamento de Estradas e Rodagens, o DER. Ainda nessa página, a STF mantém a proibição de benefícios sociais em bets. Esse é um dos destaques da página 5. A gente vem falando muito sobre isso aqui, né? Dessa proibição de quem ganha, recebe o benefício, né, do Estado, do país, não poder usar esses benefícios sociais em bets. E fala também de falha grave do Itamaraty, Estado do Rio, fora do G20, e também a investigação dos explosivos na Esplanada, feita ali pela Polícia Civil do Distrito Federal. Nós ainda temos os destaques da página 3, que é a coluna Magna Vita. Lá tem vários destaques. Temos aqui os 50 anos de Pedro Guimarães. O presidente do Apresenta Rio, Pedro Guimarães, comemorou seus 50 anos neste mês com uma festa de primeira classe. O evento aconteceu no restaurante Baleia Rios, no Aterro, e contou com a presença de quase 300 convidados. E aqui tem várias fotos, dando um panorama geral de como foi essa comemoração. E, é claro, tem também o pinga-fogo da coluna Magna Vita. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você vai ver, a gente falou aqui, né, no nosso jornal, mas o STF confirma a decisão que proíbe o uso de benefícios sociais para as bets. A gente traz uma reportagem sobre isso, a gente volta já já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história,
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o ano de 2024 teve 3.253 registros de casos notificados de coqueluche, o que o torna o ano com mais casos desde 2014, quando foram registrados 8.622 casos da doença. Em 2013, foram contabilizadas 3.113 pessoas doentes, segundo o painel epidemiológico do Ministério da Saúde. Os índices de coqueluche começaram a cair a partir de 1990, quando eram cerca de 10 casos por 100 mil habitantes, com o aumento da vacinação da população. Neste ano, somente o estado do Paraná teve índice nesse patamar, registrando um coeficiente de 10,6. Segundo a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês, o principal motivo para o aumento dos casos neste ano é a queda na vacinação, que deveria estar no patamar de 95%. Ela também cita o melhor acesso a exames laboratoriais, que usam biologia molecular, mais acessíveis nos últimos anos, o que melhorou a capacidade de confirmar os casos. No Paraná, estão 4 das 13 mortes registradas neste ano, segundo o Ministério da Saúde, e 1.224 casos. São Paulo é o segundo estado com total de casos, com 870 casos registrados no último boletim. Em São Paulo, a média de cobertura para crianças estava em 86,1% no mês de setembro. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios e se caracteriza por ataques de tosse seca. Presente no mundo todo, a doença é transmitida por tosse, espirro ou fala de uma pessoa contaminada. E os casos de infecções respiratórias graves estão em alta em todas as faixas etárias nos estados do Rio e Goiás. É o que mostra o boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Nas crianças e adolescentes, as infecções são causadas principalmente por rinovírus, enquanto nos idosos pelo coronavírus. Também apresentam tendência de alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave outros 8 estados, mas está concentrada entre as crianças: Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Roraima. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, alerta que a população de risco, como os idosos, devem manter a vacinação contra a Covid-19 e o influenza em dia, para prevenir casos respiratórios graves. Desde o início deste ano, já foram notificados mais de 156 mil casos de SRAG, sendo 46,9% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório.
Em relação aos óbitos de CIRAG este ano, já foram registrados 9.544 óbitos, sendo 4.909 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Dentre os positivos do ano corrente, 28,2% são do influenza A, 1,8% são do influenza B, 8,5% são do VSR, 8,7% são do rinovírus e 52% são do SARS-CoV-2. E o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira validar a decisão individual do ministro Luiz Fux, que determinou medidas para impedir que beneficiários de programas sociais façam apostas em sites de bets. A liminar foi julgada pelos demais ministros durante sessão virtual. Na quinta-feira, Fux, que é relator do caso, determinou que o governo adote medidas imediatas de proteção especial que impeçam o uso de recursos provenientes de programas sociais e assistenciais, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, para bancar apostas. Na decisão, o ministro também determinou que as regras previstas numa portaria do Ministério da Fazenda sobre a proibição de ações de comunicação, de publicidade e propaganda e de marketing dirigidas a crianças e adolescentes tenham aplicação imediata. A liminar do ministro foi concedida após uma audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal para ouvir especialistas sobre os efeitos da proliferação das apostas na economia e na saúde mental dos apostadores. O processo que motivou o debate foi protocolado na Corte pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A entidade questiona uma lei que regulamentou as apostas online de cota fixa. Na ação direta de inconstitucionalidade, a CNC diz que a legislação, ao promover a prática de jogos de azar, causa impactos negativos nas classes sociais menos favorecidas. Além disso, a entidade cita o crescimento do endividamento das famílias. De acordo com o levantamento divulgado em agosto deste ano pelo Banco Central, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas. E o governo do estado montou um esquema especial de segurança que emprega tecnologia de ponta no espaço aéreo para garantir a tranquilidade dos chefes de estado, autoridades e demais participantes do G20, evento mundial que teve início na quinta-feira, com o G20 Social, mais de 5 mil policiais militares, civis, penais e agentes do Programa Segurança Presente, além de drones, aeronave e o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel reforçam locais estratégicos para o evento. O sistema de detecção e defesa contra drones, implantado pelo Gabinete de Segurança Institucional, é um dos destaques para este período, proporcionando uma resposta eficiente para possíveis ameaças. As forças estaduais de segurança estarão distribuídas no perímetro externo dos locais de eventos, farão varreduras antibombas em apoio à Polícia Federal e vão utilizar drones, aeronave e o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que conta com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículo. É um evento internacional, como outros que já houveram aqui no Rio de Janeiro. Quero ressaltar que as forças de segurança do Rio de Janeiro têm um DNA no que diz respeito a planejamento e execução desse tipo de evento, garantindo a segurança de todos aqueles que participam ou que venham participar desse evento. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem um efetivo muito grande, basicamente o efetivo quase total diário. Durante o evento todo, são mais de 17 mil policiais trabalhando. O sistema de detecção de defesa contra drones, implantado pelo GSI, utiliza inteligência artificial e chega a cobrir um raio de 14 quilômetros para identificação, monitoramento e neutralização de outros dispositivos. O sistema permite localizar as aeronaves e os pilotos das mesmas. Todo o material captado será transmitido em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle e para o Centro de Monitoramento Antidrone Federal. A Polícia Civil contará com 1.200 policiais dedicados ao G20 Social e à cúpula, além de reforço nas unidades e áreas em que estiverem acontecendo eventos e em áreas de interesse convencional.
Cerca de 260 policiais do Segurança Presente estarão escalados diariamente para o evento na cidade e a Secretaria de Administração Penitenciária completa o esquema de segurança com 60 policiais penais de prontidão. A Subsecretaria de Inteligência vai intensificar o monitoramento de todo o sistema prisional fluminense, com escala extra para os policiais penais da Superintendência de Operações Especiais. E o governador Cláudio Castro inaugurou na última quinta-feira o Conexão 2030, espaço que visa fortalecer debates e abordar questões urgentes na agenda global, como a transição energética, a preservação da biodiversidade e a adaptação às mudanças climáticas. Durante a estreia do G20 Social, evento que antecede o encontro dos representantes mundiais, o governo do estado premiou os 9 melhores projetos inscritos no programa Rio Inclusivo e Sustentável e estabeleceu as metas do Rio a serem alcançadas até 2030 para o desenvolvimento sustentável fluminense. Entre os compromissos para os próximos 6 anos estão alcançar a universalização da água e do saneamento, garantir recursos para programas de erradicação de pobreza extrema e proteger e restaurar 30% dos ecossistemas relacionados com a água. É um orgulho esse G20 estar aqui, porque o Rio de Janeiro de 2021 para cá tem colocado essa pauta ambiental, essa pauta da sustentabilidade muito à frente do que colocava antes. A partir da concessão do serviço de saneamento, que foi a maior concessão da história do Brasil, nós temos algumas metas que elas são contratuais hoje. Por exemplo, a universalização da água até o ano de 2028. O evento reuniu sociedade civil, movimentos sociais e representantes não governamentais para também implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pelo Estado do Rio para o território fluminense. Como forma de dar ainda mais celeridade à adesão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Estado do Rio também celebrou o lançamento de novas iniciativas durante a abertura do Conexão 2030. Com investimentos de R$ 34 milhões e parceria com o ONU Habitat, a Secretaria do Ambiente terá um novo programa voltado para a resiliência urbana, o Ambiente Resiliente. Nós temos a meta, ministro, de erradicar a fome no Rio de Janeiro até o ano de 2026. É uma meta muito ousada, mas que, junto aos municípios que estão aqui, os prefeitos e prefeitas, têm ajudado muito para que a gente possa tornar essa meta real, não ter mais fome no Rio de Janeiro até o ano de 2026. E o Ministério da Educação antecipou para esta quinta-feira a divulgação dos gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. Inicialmente, conforme previsto no cronograma oficial, a divulgação ocorreria na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro. Na noite de domingo, o ministro da Educação, Camilo Santana, havia anunciado que o governo federal anteciparia a publicação dos gabaritos. O material está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em gov.br/INEP. Os gabaritos estão separados de acordo com as cores dos cadernos de questões de prova, em verde, cinza, azul e amarelo, e por dia de aplicação, 3 e 10 de novembro. O INEP notifica que uma questão foi anulada na prova de Ciências da Natureza. Como a questão não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes, o número do item cancelado em cada um dos cadernos de provas é no verde a questão 124, no cinza a questão 100, no azul a questão 129 e no amarelo a questão 102. Os gabaritos e os cadernos de questões das provas adaptadas para o leitor de tela livre também estão disponíveis. Essa tecnologia de acessibilidade a deficientes visuais usa um software de tecnologia assistiva, Desktop Access ou Desktop de acesso não visual, que lê todo o texto que estiver presente na tela do computador. Por meio de um sintetizador, o programa transforma o texto em fala para possibilitar a comunicação ao usuário com deficiência.
E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou na quinta-feira a nota de corte para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeiro, Revalida 2024.2. Os médicos que se formam no exterior, brasileiros ou estrangeiros, precisam obter no mínimo 66,148 pontos de 100 nessa etapa que avalia as competências práticas dos candidatos para serem aprovados no exame. O Revalida avalia a formação dos indivíduos e não instituições de educação superior de outros países. A participação no exame depende de interesse individual, mas é obrigatório a todos os bacharéis de medicina com diplomas emitidos no exterior para exercer a profissão de médico no Brasil. Para participar dessa fase de provas práticas, o participante deve ter sido aprovado na primeira etapa do Revalida 2024, aplicado no dia 25 de agosto, que contemplou as provas objetivas e discursivas. Também podem participar aqueles formados no exterior que fizeram as edições de 2024/1 ou 2023/2 e que foram aprovados na primeira etapa, mas reprovados na segunda. O INEP vai divulgar o cartão de informação de inscrição dos participantes no dia 9 de dezembro. E as provas de habilidades clínicas serão aplicadas em 2 turnos, no dia 14 e 15 de dezembro. E você já imaginou jogar videogame sem enxergar? Parece uma tarefa difícil, mas essa é uma realidade de Gabriel Neves, deficiente visual que não deixou os desafios atrapalharem o sonho de ser um jogador. Gabriel Neves tem 34 anos e é morador de Osasco, no estado de São Paulo. Gabriel nasceu prematuro e um erro médico mudou toda a trajetória de vida dele e da família. Me deram 3 medicamentos que não podem ser dados para prematuro ao mesmo tempo. Ele causa surdez, paralisia e cegueira. Eu tive 2 desses sintomas, a cegueira e a paralisia cerebral bilateral. Depois disso, o infravermelho queimou minha retina, então foi irreversível. Minha família foi para os Estados Unidos para que eu pudesse operar, mas infelizmente não deu certo. Contudo, os obstáculos não foram capazes de separar Gabriel dos consoles e controles. O primeiro contato com o videogame foi na infância, durante o período de fisioterapia. A primeira experiência foi com o clássico dos jogos de luta, Mortal Kombat. Apesar da paixão pelos jogos, sofreu diversas vezes preconceito por conta da deficiência visual. Aí minha mãe falou para mim que aquilo era um videogame, e eu fiquei curioso para testar, saber como que era. Desde então me apaixonei pelos videogames. Meu primeiro console foi o Mega Drive. Eu fui expulso de torneios porque eles falavam que o deficiente visual não podia jogar de jeito nenhum, que aquilo era impossível, não era para mim. E por causa disso daí eu sofri muito na mão de muita gente. Na época de escola mesmo eu sofria, porque eu falava que eu jogava videogame e o povo sempre dizia que aquilo era impossível de acontecer. Hoje, aos 34 anos, Gabriel é campeão de videogame. O título veio em 2016 durante a BGS, a Brasil Game Show, o maior evento de jogos da América Latina. Mais de 2 milhões de pessoas já passaram pela BGS em 15 edições. Atualmente, o jogador iniciou uma campanha com o objetivo de conscientizar empresas, estúdios de criação e jogadores sobre a acessibilidade nos jogos. Foi um torneio de Tekken 7, eu acabei ganhando, depois teve até uma entrevista com o pessoal da Jogatona para arrecadação para a ACD. Eu achei super legal participar disso, né? Ajudar outros deficientes como eu. Os jogos eles têm muito que melhorar, tem muito que adicionar ainda, porque está engatinhando. A empresa ainda está começando nessa área de acessibilidade. Então eu acho que o ideal seria as empresas contratarem deficientes visuais para ajudá-las no desenvolvimento dos jogos, para que a gente possa servir de consultor. A campanha, denominada Batalha na Escuridão, foi criada em 2020 e incentiva os jogadores a jogarem com os olhos vendados, a fim de terem a noção de como a acessibilidade ainda precisa avançar. A ideia é alcançar as empresas para colocar os desenvolvedores nessa situação, para eles entenderem, olha, o meu jogo não está bom para esse tipo de gente ainda, eu tenho que acrescentar mais coisa.
Hoje é segunda-feira, dia do nosso Giro do Esporte. A gente vai diretamente para a nossa página 7 dos nossos jornais. Lá tem a página de esporte e o grande destaque: dupla de volantes do Brasil, Gerson e Bruno Guimarães, são os favoritos para serem titulares. Bruno Guimarães e Gerson passaram à frente dos concorrentes e hoje formam a dupla titular de volantes da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior escalou Bruno e Gerson durante uma partida e entendeu que achou um caminho. Eles entraram no intervalo do jogo contra o Chile. Dorival havia planejado a seleção com André e Lucas Paquetá. André mais fixo, sem subir tanto, e Paquetá recuado para o papel de segundo homem de meio de campo. O Brasil não rendeu assim. Paquetá levou o cartão e a saída foi colocar Bruno Guimarães e Gerson. A equipe ficou mais solta desse jeito e acabou vencendo o Chile por 2-1. Tá aí. Outra reportagem na nossa página de esporte fala sobre o suspeito de jogar bomba que foi preso em Minas Gerais. O homem suspeito de ter atirado uma bomba que atingiu um fotógrafo no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo na partida de volta da final da Copa do Brasil em Belo Horizonte foi preso neste domingo. A informação foi confirmada pelo vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que ocupa a chefia na ausência de Romeu Zema, que está em viagem. A identidade do preso não foi divulgada. E temos ali no Correio Esportivo outras notícias. Tragédia: o zagueiro Michel Pereira, da Portuguesa do Rio, morreu aos 33 anos em um acidente de carro. O clube da Ilha do Governador confirmou a morte do jogador ontem, no domingo, dia 17, após receber a informação de familiares. A diretoria classificou o fato como uma das maiores tragédias da nossa história. O acidente aconteceu na Bahia, estado de origem de Michel. Fica aí, então, os nossos pêsames à família. Esse foi o nosso Giro do Esporte desta segunda-feira. E a gente vai agora para o intervalo e na volta você vê que o corpo do homem encontrado no Rio Quitandi, em Petrópolis, é identificado. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com a seguinte notícia. Policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam um foragido da Justiça em Petrópolis. Está aí na sua tela. Contra ele constava um mandado de prisão condenatória de 3 anos de reclusão por tráfico de drogas. Policiais e militares da Agência de Inteligência do 7º Comando do Policiamento de Área, lotados em Petrópolis, após análise de dados e informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde de ontem, na rua Silvino Rodrigues dos Santos, no bairro Estrada da Saudade, em Petrópolis, esse criminoso foragido da Justiça, Cláudio Rosa da Silva, de 32 anos. A equipe reservada Ala Bravo, de posse de informações sobre a localização do criminoso, foram até esse endereço mencionado, onde conseguiram localizá-lo e prendê-lo sem que ele apresentasse resistência no ato da prisão. Então, contra ele constava um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Petrópolis, e a condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins, onde ele foi condenado a uma pena de 3 anos de reclusão em regime fechado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia do Retiro, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e posteriormente foi conduzido a uma unidade prisional, onde ficará acautelado à disposição da Justiça. Tá aí. Dando continuidade aqui, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, aponta um cenário promissor, mas também desafiador para o varejista que ainda não investiu em tecnologia para vendas online. O estudo divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis revela que 67% das empresas do setor de comércio e serviços no Brasil utilizam o WhatsApp como principal canal de vendas, seguido pelas redes sociais e pelas lojas físicas. Os dados evidenciam a necessidade de modernização do comércio varejista petropolitano para acompanhar essa transformação digital, aderindo a estratégias que integrem o físico e o digital com um modelo omnichannel. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, investir em tecnologia e modernizar os canais de vendas é essencial para a sobrevivência e expansão do setor local. A pesquisa também mostra que 41% dos empresários estão dispostos a investir em divulgação para impulsionar suas vendas. Entre os canais pagos mais utilizados, redes sociais como Instagram e Facebook são os preferidos, seguidos pela panfletagem e pelo Google. Em média, as empresas investem R$ 880
R$180 mensais em estratégias de comunicação para atingir o público-alvo. Um canal de vendas no WhatsApp atualmente é crucial para as empresas, pois permite uma comunicação direta e imediata com os clientes. Facilita o atendimento personalizado, aumenta o engajamento e a satisfação do cliente e pode impulsionar as vendas com ofertas e promoções exclusivas. A forma de vendas por meio desta rede social, em especial, se tornou popular. Apesar de os números da pesquisa indicarem uma forte presença digital, apenas 12% das empresas utilizam sites como canais de venda, o que representa uma oportunidade para o comércio varejista de Petrópolis. E na última sexta-feira, petropolitanos foram às ruas para manifestarem a favor do fim da escala de trabalho 6x1. A pauta está sendo debatida no Congresso Nacional, mas ainda não foi discutida no núcleo do governo federal. Os manifestantes petropolitanos externaram apoio ao que está recebendo o nome de PEC 6x1, que discute a redução da carga horária de trabalho adotada atualmente. É fundamental a gente debater a escala de trabalho e entender que não é isso que vai quebrar a economia do nosso país. A gente tem, por exemplo, o Plano Safra, que investe 400 bilhões no agronegócio, só que não é o agronegócio que emprega. Quem emprega são os micro e pequenos empresários. São eles que dão mais de 60% dos empregos. E não é a escala que vai quebrar, muito pelo contrário. O trabalhador com uma escala que respeita o descanso, ele vai ficar menos doente, a gente vai ter menos o SUS sobrecarregado. No dia 14 de novembro, a Câmara Municipal de Petrópolis rejeitou uma moção que defendia o fim da escala 6x1, proposta pela vereadora Júlia Casamasso durante sessão plenária. Com 4 votos contra, 3 votos a favor e 8 abstenções, a moção não obteve aprovação dos parlamentares. A medida tinha como objetivo apoiar a mobilização nacional em pauta no Congresso Nacional. A pauta do fim do trabalho na escala 6x1 foi movimentado pela instituição Vida Além do Trabalho, que defende a redução de 48 horas semanais para 36 horas semanais trabalhadas. Eram necessárias 171 assinaturas para a PEC começar a tramitar na Câmara dos Deputados. De autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, a proposta foi apresentada em 1º de maio deste ano e, por meio de uma petição online, recolheu mais de 2,7 milhões de assinaturas a favor do fim da escala 6x1. A redução da jornada de trabalho semanal sem redução de salários é uma demanda histórica de centrais sindicais como a Central Única dos Trabalhadores. No entanto, recebe oposição de empregadores, que afirmam que a mudança resultará na queda de produtividade e no aumento de custos, o que seria repassado no valor final dos produtos aos consumidores. E o corpo do homem encontrado no Rio Quitandinha na última quinta-feira em Petrópolis foi identificado e reconhecido como funcionário da CONDEP, Companhia Petropolitana de Desenvolvimento de Petrópolis. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis confirmou que o corpo encontrado no Rio Quitandinha é do servidor Laelson Lemos da Silva, que prestava serviços à CONDEP do município. Na declaração, o município lamentou profundamente o falecimento do servidor e expressou solidariedade aos familiares e amigos, manifestando as condolências. As investigações ainda estão sendo realizadas para identificar a causa da morte. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E na manhã da última sexta-feira, um homem foi preso por tráfico de drogas em Petrópolis. Ele foi detido na localidade do Independência. O homem foi preso na manhã desta sexta-feira. De acordo com os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto. Com ele, os agentes encontraram 336 cápsulas de cocaína, 22 tabletes de maconha e outro tablete da mesma droga com aproximadamente 300 gramas. Ele foi detido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes também foram apreendidos. Ainda na manhã desta sexta-feira, após receber denúncias, o 26º Batalhão de Polícia Militar, por meio da equipe do Patamo, também realizou a apreensão de 71 pedras de crack na comunidade do Alemão. Os entorpecentes foram encontrados em uma região de mata após buscas da equipe que estava no local.
O material também foi apreendido e a ocorrência registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Richard Stolzenburg para a TV Correio da Manhã. Olá! Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 18 de novembro. Em Nova Friburgo, o dia amanhece com céu parcialmente nublado e há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas se mantêm estáveis e vão variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis também há possibilidade de chuva para esta segunda-feira. Com ventos fracos e céu parcialmente encoberto, as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus Celsius. Petrópolis, nesta segunda-feira, amanhece com muitas nuvens no céu e com possibilidade de chuva isolada. Ainda assim, o dia será de elevação na temperatura máxima, variando entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, a segunda-feira será de muitas nuvens no céu, ventos fracos, previsão de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para esta segunda-feira é de céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas. Os termômetros devem registrar mínima de 19 e máxima de 28 graus. Esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Gente, esse foi o Correio Serrano na TV. Por hoje terminamos aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 e espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.